Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. E, queridos, eu quero convidar você para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 119. E nós vamos ler os 11 primeiros versículos deste texto. Salmo 119, os 11 primeiros versículos. Salmo 119, os 11 primeiros versículos. E a palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e nem andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. E de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Ó de Deus, nos dê a compreensão que precisamos estar firmes e fiéis ao Senhor, perseverantes em oração, na busca do conhecimento da palavra de Deus, e que a nossa prática, ela aponte, ela afirme realmente toda a nossa fé, nossa confiança, todo o nosso empenho em busca no Senhor. Por isso, queridos, nós vamos orar ao Senhor neste momento, que Ele nos ilumine a mente, e também perdoe o nosso pecado, que nós possamos entender e, claro, conhecer mais do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque temos a oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite. Noite, Senhor Deus, onde o Senhor nos concede a oportunidade de aprender de Ti. Segundo a Tua palavra, abre, Senhor Deus, as nossas mentes, o nosso coração, segundo a Tua palavra, Senhor Deus, nos dê discernimento espiritual. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, nos faça pessoas melhores a cada dia. Nos dê, Senhor Deus, cada dia mais entendimento e prática, de forma honrosa ao Senhor em todo o tempo. Obrigado, Pai. O Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos para que possamos lapidar e moldar a nossa vida segundo o Teu querer. Isso fala conosco nesta noite, através realmente da Tua palavra, da lição que nós iremos estudar. Para a Tua honra e a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos na quinta-feira passada falando sobre guardando o coração. Este é a temática, este é o tema realmente da nossa lição. Claro que nós temos falado sobre um ciclo aí de mensagens que é ídolos do coração. E quando nós chegamos nesse ponto onde nós já trabalhamos vários ídolos do coração, nós entendemos que precisamos guardar o nosso coração. E aí nós citamos realmente que guardar o coração significa realmente que é onde está toda a vontade, também o nosso intelecto, os nossos sentimentos, realmente do qual a palavra de Deus coloca desta forma. Então é tudo isso que o coração do homem quer significar, as suas vontades, os seus desejos, os seus sentimentos e também o seu intelecto aí. E aí nós estivemos trabalhando dentro disso, sobre guardar o nosso coração, a advertência de Jesus, olhando para nós, dizendo que é do coração do homem que vai proceder aí os maus desígnios, vai proceder a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, lascívia, inveja, blasfêmia. Ele vai dizer a soberba. Tudo isso procede, vem do coração do homem, do qual contamina o homem. E aí você vai lembrar do texto que diz que o
problema não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. E aí que afunila isso, dizendo para nós que o grande problema que contamina é aquilo que sai da nossa boca, aquilo que fere as pessoas, aquilo que nós dissemos realmente, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então é isso que nós realmente enfatizamos, é isso que nós realmente concluímos dentro dessa advertência, trazendo para nós sobre o nosso coração, sobre guardar o nosso coração, ou aquilo que está dentro do nosso coração. E aí a controlar, segundo o poder e a graça de Deus, a realmente tomar cuidado e desconfiar dos desejos, das inclinações e dos motivos do nosso coração dia a dia. A partir disso, a partir dessa advertência de cuidado com o coração, por aquilo que ele sai, por aquilo que ele pensa ou deseja, justamente porque ele é mau, ele é pecaminoso, ele é inclinado às coisas erradas, nós vemos o conselho realmente bíblico para as nossas vidas, tanto que o conselho está no texto de Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, você pode abrir lá, versículo 4, versículo 23, né? Provérbios 4, versículo 23, que ele vai dizer assim, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede o quê? As fontes da vida, ou as fontes de vida. E aí nós entendemos o seguinte, dentro daquilo que nós trabalhamos até semana passada, nós falamos que realmente se eu tenho que guardar esse coração, nós entendemos que um coração bem guardado, ele está sempre aberto para a palavra de Deus. Um coração bem guardado, ele produz palavras que vão edificar realmente a vida das pessoas, né? Nós trabalhamos esses dois pontos e hoje nós vamos caminhar dizendo que um coração bem guardado, ele precisa controlar os seus desejos. Para isso, queridos, ficar um pouco mais claro para nós vamos ler os dois textos que nos dão realmente o chute inicial, o passo inicial para o nosso entendimento. Se você já está em Provérbios, aí, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 27. Provérbios 4, de 20 a 27. E veja, o Senhor nos diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para os que o acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Então veja aí o conselho, nós olhamos realmente dizendo, cuidado com o seu coração. Olhe sempre para frente no sentido do alvo, realmente, e nunca realmente se esqueça ou vá para outro lugar que não seja o alvo que é Cristo, ou nesse caso Deus, no nosso caso, apontando para Cristo Jesus. Outro texto, queridos, é o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 23. Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Marcos 7, de 20 a 23, versículos 20 a 23. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, e dizia, o que sai do homem, isto é, o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Porque todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Veja só,
Então a gente já sabe que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai realmente da sua boca. Isso nós estamos falando deste conselho. Então veja, o conselho é, queridos, nós como servos do Senhor, que sabemos os desígnios do nosso coração, entendemos o quanto ele é mau e quanto ele é tendencioso àquilo que é errado, ele nos chama então a termos realmente um coração que possa ser guardado, ou que possa guardar, primeiro, a palavra de Deus. Queridos, é a palavra do Senhor, realmente são os mandamentos de Deus que nos dão sabedoria e discernimento para compreender o nosso coração e compreender como estamos agindo errado e quando nós estamos tendenciosos àquilo que não agrada a Deus. Por isso o Salmo de número 119, versículo 80, vai dizer: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então eu tenho que estar firme na palavra de Deus, eu tenho que conhecer essa palavra, para que essa palavra oriente a minha mente, oriente os meus olhos, oriente os meus atos, para que todo o meu ser seja agradável a Deus, para que aquilo que saia da minha palavra, da minha boca, seja aquilo que esteja no meu coração. E a ideia é que a palavra de Deus esteja guardada no nosso coração, para que quando a gente abre a boca, a gente fale coisas que realmente glorifiquem e exaltem, realmente que seja bíblico. Segunda coisa que nós falamos semana passada é justamente, veja, um coração bem guardado, ele produz palavras que vão edificar. Tanto lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 24, nós lemos que diz assim, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então já nos chama a atenção que a forma como eu preciso guardar o coração é tomando cuidado para que não haja falsidade e perversidade no meu coração e nos meus lábios. Por quê? Porque é isso que vai sair de mim. É isso que vai realmente ser explanado, é isso que vai realmente ser visto, é isso que as pessoas vão escutar. Tá? Então, quando ele trabalha isso, ele justamente enfatiza realmente que a busca do crente precisa estar no Senhor. Tanto que o Salmo realmente vai dizer para nós, olha, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então tudo que eu faço, tudo que eu digo, tudo que eu expresso, tudo que as pessoas possam ver em mim, sejam agradáveis ao Senhor. Lembre, o que sai do meu coração é que tem que tomar cuidado, não o que entra, né? Não o que eu como, não o que, mas sim o que sai. Para o cristão o que é que as pessoas estão vendo realmente em nós. Por isso, Eclesiastes 5, versículo 2, vai dizer assim, não te precipites com a tua boca. Versículo muito bonito, Eclesiastes 5:2 diz, olha, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse para pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. É melhor você não dizer nada do que abrir a sua boca e só falar perversidades, coisas erradas, dos quais realmente depois de ditas, você não desdiz ela. Não tem como voltar para trás, não tem como engolir as palavras. Você vai ter que tentar remodelar, você vai ter que pedir perdão, você vai dar um jeito, mas a marca ficou lá. A marca, ela já atingiu realmente a pessoa. Você pode tentar amenizar, mas já foi feito. Okay? Não tem mais como desfazer. Esse é o grande problema das palavras. Então a roupa realmente suja, ou que suja você pode lavar, ou a roupa que você põe, você pode olhar e dizer assim, olha, não ficou tão boa hoje, não está correta para um lugar onde eu vou trocar, eu vou tirar, mas uma palavra que você saiu da sua boca, você não tem como trazer ela de volta. Já era. Aí esse é o grande problema, porque eu digo justamente aquilo que está dentro do meu coração. Eu ofereço às pessoas aquilo que eu verdadeiramente sou. Esse é o grande problema. Eu costumo dizer que as pessoas não conseguem enganar muito tempo umas às outras. Que a pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela demonstra quem ela é.
né? Ela não consegue fingir por muito tempo. Vai chegar um momento que ela vai demonstrar, porque por mais que ela tente evidenciar, mostrar, trazer uma casca, vai chegar um momento que isso tudo vai ruir, ela não vai conseguir sustentar. Ela se mostra verdadeiramente quem ela é. Uma hora ou outra, tudo cai e a gente olha e vê verdadeiramente quem são as pessoas. Elas se mostram. Por isso, a palavra de Deus diz: se o meu coração está bem guardado na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, o que é que eu quero com tudo isso? Tá? Ele vai dizer lá em Lucas 6,45, vai dizer assim, olha, o homem bom, do bom tesouro, de que lugar? Do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então ele vai olhar para nós e vai dizer, por mais que eu tente dissimular algo que eu não seja, o meu coração não tem como, uma hora ou outra, ele expressa a realidade de quem eu sou, né? A realidade de quem eu sou. Hoje, mais tarde, né? Mais tarde, assim, na tarde do dia, eu estava olhando, vendo algumas coisinhas, sabendo aqui e acolá, e uma expressão cristã, uma frase cristã escrita por um teólogo, que diz o seguinte, olha, que o grande problema de todas as coisas sou eu. Né? Parafraseando o que ele disse, não existe uma pessoa tão ruim, tão má, que não seja eu. Né? E tem uma outra pessoa que diz o seguinte, olha, que Deus olhou para o mundo e não encontrando alguém pior, resolveu me salvar. Ele me encontrou. Quando ele procurou alguém tão ruim, tão pior, ele me encontrou. A ideia é dizer o quanto nós somos maus, pecaminosos, realmente, e que nós necessitamos da graça e do amor de Deus. Nós precisamos do Senhor para que sejamos pessoas melhores, boas. E essa pessoa boa, ela vai fazer o quê? As suas palavras serão sempre agradáveis e temperadas com sal. Colossenses 4:6. Por quê? Porque ela vai edificar, transformar, ela vai transmitir graça para aqueles que ouvem. Efésios 4:29. Então, veja, o que eu tenho que falar, tem que edificar, transformar aquelas pessoas que estão me ouvindo. Por isso, que está dentro do nosso coração, veja, que aquilo que nós falamos, pois que eu e você precisamos aprender, tá? E é muito difícil isso, a refrear também a nossa língua, porque se eu refrear a minha língua e dominar a minha língua, eu que domino todo o meu corpo. Veja, eu preciso edificar vidas, e para edificar vidas eu preciso, antes de tudo, aprender a me dominar, a me encher da palavra de Deus, para que aquilo que saia da minha boca possa construir e não destruir. Ok? Depois disso, queridos, nós temos que entender que o nosso coração, tá certo? Bem guardado, ele vai controlar os nossos desejos. Todo mundo tem desejo, todo mundo tem vontades. E aí ele vai dizer o seguinte, Provérbios 4, versículo 25. Os teus olhos, olha só como é que diz, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então veja, se nós estamos falando que os olhos, ele traz aqui a expressão que esses olhos, nós poderíamos pensar que fossem como faróis de carro. Eu não sei quantos já viajaram de noite ou já dirigiram à noite, sejam na estrada, ou sejam, por exemplo, em estradas de terra, você vai entender que se você perder o farol, você não enxerga nada. Mesmo num dia de lua cheia, onde a lua está muito brilhosa, você não consegue enxergar claramente muito à sua frente. No sentido de que você não consegue ter realmente uma visão boa e nítida de tudo o que está à frente. Então, o que ele está trazendo para nós? Se eu preciso realmente olhar, que os meus olhos sejam iluminados, para que eu enxergue bem e tenha realmente, no caso do farol do carro, uma viagem tranquila e segura, no caso realmente do cristão no Senhor, os olhos sejam realmente luz, para que ele possa ter discernimento e saiba enxergar o contexto que está à sua volta. Tanto que, em Lucas capítulo 11, versículo 34, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, Jesus vai afirmar lá assim, os teus olhos, ou são os teus olhos, a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Ele vai dizer, mas se forem maus, o teu corpo ficará o quê? Em trevas. Então veja, os nossos olhos, ele precisa estar o quê? A luz de Cristo, a palavra de Deus, haver discernimento naquilo que eu vou enxergar, naquilo que eu vou ver, em como eu vou agir, em como eu vou dia a dia realmente reagir às circunstâncias que me vêm. Você diz, cuidado, os nossos olhos são maus. E se você permitir que ele viva nas trevas, ele vai olhar e ele vai te conduzir para aquilo que vai cada dia mais te corromper. Então ele chama a nossa atenção a isso. Por que isso? Por exemplo, ele vai citar sobre Eva. Eva deixou seduzir, porque não tomou cuidado com o que ela estava olhando, e ao olhar ela desejou. Veja, Gênesis 3,6 vai dizer, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Mas veja, qual que é o grande problema das coisas? Foi que Eva olhou, e era desejável aonde? Aos olhos. Olha como é que é interessante. O grande problema nosso é que muitas vezes nós primeiro olhamos e desejamos, e por causa disso nós imputamos ao mal. Trocando aí, realmente mudando o que tem que ser mudado, é que nem quando você tem fome e você vai na padaria. E aí você tem na frente da padaria o quê? Doces, bolinhos, salgadinhos. Aí você chega lá, ó, só de pensar nisso já saliva. Por quê? Porque você já quer. Você não foi lá para comprar 2 pães, você saiu de lá com salgadinho, com bolinho, com isso, com aquilo. Quer dizer, você acaba somando o desejo, porque os teus olhos viram e te aguçaram. Essa é a grande questão que nós estamos tratando aqui. Então, Tiago vai afirmar o que para nós? Que cada um, olha só como é que é interessante. Veja, se os meus olhos precisam tomar cuidado, por quê? Porque cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Por que ele está dizendo isso? Porque nem todo mundo é tendencioso aos mesmos atos, às mesmas cobiças, às mesmas falhas, cada um tem uma ação diferente, cada um tem um problema diferente. Então ele diz, olha, os teus olhos é a janela por onde entra a cobiça para o seu coração, por onde você vai enxergar e vai ser tentado, é o que vai te chamar a atenção. Então ele vai dizer o que? Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, ele vai dizer, olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, lá na mente ela já se concebeu, dá luz ao pecado. O que acontece? Você estende a mão para poder tomar, para poder realmente cometer falha, o erro, a cobiça. E aí nós vemos, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Veja, nós estamos alimentando o pecado. Quanto mais nós alimentamos o pecado do nosso coração, menos Espírito Santo tem, menos presença de Deus tem, menos palavra de Deus tem. Isso significa que nós estamos alimentando a morte, gerando a morte. Por quê? Porque é o momento onde o crente tinha que perseverar, ele dá lugar ao diabo. E aí nós sabemos que o nosso coração é pecaminoso, nós não sabemos discernir quando ele está certo ou errado, nós já sabemos que o nosso coração é totalmente tendencioso ao errado. O que acontece? Quando eu me entrego a isso, significa que ao mesmo tempo eu estou o quê? Fazendo, eu estou agindo, eu estou saciando aquilo que está no meu coração, que é o que eu não posso ter, que é o que eu não quero dia a dia atender ou saciar. Por isso a ação é eu buscar ao Senhor, por isso a ação é eu aprender de Deus, por isso a ação é eu vivenciar a palavra de Deus dia a dia. O coração bem guardado, veja só, queridos, ele vai trabalhar, ele vai controlar os nossos desejos. Ele controla a nossa mente, a ideia é essa, controla os nossos olhos, controla a nossa boca, controla as nossas atitudes. E aí o que significa? Que eu vou agir, vou fazer, vou realizar aquilo que a vontade de Deus realmente diz. Então veja, eu preciso aprender a
guardar o meu coração no Senhor. Eu preciso aprender a guardar a minha vida realmente no Evangelho transformador de Deus. Eu preciso aprender dia a dia a viver essa palavra. Por quê? Porque a partir disso eu edifico, a partir disso eu aprendo, a partir disso eu controlo realmente os meus desejos. E este coração guardado no Senhor, veja, dá direção para uma caminhada firme e segura. Se eu estou guardado em Deus, eu entendo e meu coração está no Senhor. A partir disso, a minha vida, aquilo que eu faço, está fielmente no Senhor, segura em Deus. Eu tenho a certeza daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu creio e de como eu tenho que agir dia a dia. Quando nós olhamos para Provérbios, capítulo 4, versículos 26 ao 27, o que é que ele nos recomenda? Ele vai dizer assim para a gente, olha, pondera. Pondera em quê? Pondera a vereda dos teus pés. Pondera onde você tem colocado os seus pés, por onde você tem caminhado dia a dia. Veja, todos os teus caminhos sejam retos. Isso que ele diz, olha, pondera a verdade nos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Para que haja ponderação, para que eu possa realmente parar, refletir e pensar, o meu coração precisa estar o quê? Firmado na palavra de Deus. E firmado na palavra de Deus e com o conhecimento de Deus, faz com que eu tenha o quê? Uma mente esclarecida e poder de Deus na minha vida para agir de forma correta. Por isso pondera e os seus caminhos sejam retos. E eles serão por quê? Porque há poder de Deus para que você possa trilhar, caminhar e andar segundo a vontade do Senhor. Sem isso, de maneira nenhuma nós conseguimos agir de forma agradável a Deus. Sem isso, de maneira nenhuma nós vamos atingir o alvo, que é o Senhor. Porque não há poder de Deus para que eu possa fazer isso. Então eu tenho que não somente ponderar, mas entender que estando no meu coração eu vou fazer o quê? Agir de forma correta e agradável a Deus. Os meus caminhos serão realmente retos. Os meus caminhos serão realmente corretos. Por quê? Porque Deus que habita em mim, Ele me traz sabedoria, me dá força e conduz aos caminhos retos. E ele continua dizendo para nós, realmente no nosso texto, ele diz, não te declines, não realmente incline-se, nem para a direita e nem para a esquerda. É isso que ele está trabalhando. E ele vai dizer, retira o teu pé do mal. A ideia é de uma vida reta. Então, quando eu me declino, como eu me inclino, estou desviando do caminho reto, justo que Deus me colocou. Eu estou escutando o meu coração, eu estou dando asas àquilo que eu estou vendo, eu estou realmente me desviando da palavra de Deus, estou me desviando da vontade do Senhor. E aí ele diz, tome muito cuidado, se eu vou me inclinar, eu estou dando um passo fora do caminho de Deus. Ele diz, retira o teu caminho, retira o teu pé daquilo que é mal, que não é o caminho do Senhor, para que os teus passos estejam diante da vontade de Deus. Sabe por que está diante da vontade de Deus? Porque você guardou o seu coração segundo a palavra de Deus. Está a palavra do Senhor. Você realmente é nutrido por esta palavra, certo? Então veja, ele olha para nós e diz, veja, na sua vida há um GPS, o seu coração há um GPS, e as rotas que foram ali realmente colocadas, quando você se desvia, você está o quê? Usando rotas arriscadas, rotas desastrosas, que levarão você ao quê? Ao buraco. Às falhas, aos erros, ao pecado, à destruição. Por isso ele nos chama a advertir, cuidado com as inclinações. Tanto que Deuteronômio 11, versículo 16, nós vamos ver Moisés advertindo o povo sobre as suas inclinações, dizendo assim, olha, guardai-vos, tá? Guardai-vos e não suceda que o vosso coração se engane e vos desvies. E diz, guarde o seu coração no Senhor, aprenda de Deus, porque se você olhar para si mesmo,
fatalmente você se desviará. Então ele olha para nós e diz: guardai-vos no Senhor, naquele que te sustenta, naquele que te dá a palavra, naquele que te orienta, naquele que te ama, naquele que te quer o bem, naquele que realmente vai dirigir a sua vida de forma correta. É óbvio que nessa hora a gente diz assim: mas pastor, Deus sempre fala que nós temos um Deus soberano sobre todas as coisas, criador, e que Deus faz todas as coisas, mas por que eu preciso guardar? Porque é uma ordenança de Deus. Ele te salva, porém ele nos dá a responsabilidade. Ele coloca sobre nós a responsabilidade de andar, de servir, de agir. Então ele diz: olha, eu salvo a sua vida, porém eu quero que você viva de forma agradável. Porque senão, para o ser humano, para o crente, seria muito fácil. Eu tenho um Deus que me salva, eu vou para o céu, mas não me exige nada. Então eu posso ir a Deus como eu estou, sem nenhuma mudança, todas as vezes, todos os momentos. E aí um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que trata, um Deus que cura, como é que ele não cura o pecador? Permite que ele continue no pecado, mas no final vai salvar? Então ele cura e exige o quê? Exige atitudes do tratamento. Então, para quem tem aí, por exemplo, diabetes, quando é diagnosticado com isso, você vai fazer o quê? O tratamento. Olha, eu vou te dar o remédio, que ele vai fazer o quê? Vai eliminar, entre aspas, né? Vai te dar tranquilidade, as taxas vão normalizar, só que exige de você o quê? Um novo modo de caminhar. Se você tem a pressão alta, exige de você o quê? Algumas atitudes, posturas, e além de tudo, remedinho todos os dias. Se você está fofinho que nem eu, exige de você o quê? Uma dieta. Mas se você não fizer essa dieta, o que vai acontecer? Vai ficando cada vez mais fofinho e vai juntando mais problemas. Aí vai ter problema no fígado, depois vai no coração e vai por aí vai. O que acontece? Ele traz para nós um tratamento e esse tratamento ele precisa ser colocado em prática. Então, ser santo existe uma fidelidade, um processo de santificação. Está dizendo: olha, você é santo porque eu te vejo santo, porque foi eu. A história é minha. Porque a salvação é minha. Porém, todos os dias você precisa andar. Você precisa fazer o tratamento de santidade. É orar, guardar a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Senão fica fácil. Exige de nós justamente isso. Então a palavra de Deus nos chama a andar no caminho reto, nos chama a conduzir os nossos pés de forma correta, mas isso só é possível. Andar no caminho de Deus, andar de forma reta, se o meu e o seu coração estiver onde? No Senhor. Estiver na palavra de Deus. Se eu continuamente for atualizando realmente as nossas vidas segundo a vontade de Deus. Os nossos caminhos sobre a vontade de Deus. Todos os dias, queridos, nós trilhamos caminhos novos. Todos os dias, quando nós acordamos e vamos, nós temos um caminho novo a percorrer. Ele nunca foi percorrido por você. Por isso, se você não estiver no centro da vontade de Deus, no conhecimento de Deus, buscando ao Senhor, nós não teremos o Espírito Santo indicando o caminho correto e seguro para as nossas vidas. Amém? Para a gente terminar, queridos, lembre-se, nós falamos que nós precisamos guardar o nosso coração. Guardar o coração seja aberto à palavra de Deus, edifique vidas, controle os seus desejos e caminhe firme e seguro, segundo a vontade de Deus. E por quê, queridos? Porque no seu coração há fontes da vida. Veja, Provérbios 20, versículo 5, vai declarar o seguinte, as águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe o quê? Descobri-los. Óbvio que a gente quer desvendar várias coisas. Óbvio que a gente quer coisas maravilhosas demais, mas eu não posso simplesmente me jogar ao mar e mergulhar sem todo o preparo. Eu não posso simplesmente me jogar nos lugares que eu não conheço, que sejam desconhecidos. Eu não posso ser imprudente. Então veja, o coração que é alcançado pela graça de Deus, ele é transformado. E
quando ele é transformado, o que é que acontece com ele? Ele se transforma numa fonte que jorra vida. Então, o nosso coração transformado jorra vida diante dele. Então, João 7:28, Jesus declara o quê? Olha, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, alicerçado, fundamentado na palavra de Deus, nas Escrituras, veja só, quem crê em mim segundo as Escrituras, do seu interior, do seu coração, fluirão o quê? Rios de água viva. Água essa que lhe dá vida, água essa que lava, água essa que mata a sua sede, água essa que te purifica. Isso que está dizendo. Porém, ele olha para nós e diz, você precisa crer segundo um padrão estabelecido por Deus. Qual é? As Sagradas Escrituras. Depois disso, queridos, João capítulo 4, versículo 14, o Senhor já havia dito o seguinte, olha, aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais o quê? Terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele diz, aquilo que está vivenciando, está em você, é a presença, a palavra de Cristo te jorra. E a ideia de jorrar é, sai de você, para todos que estão à sua volta. Lhe dá discernimento para as suas escolhas, para as suas determinações, para os seus passos. Lhe dá sabedoria para as suas palavras. E aí é interessante. Veja, o mesmo coração que atrai, o mesmo coração que realmente o homem aí afora vai arruinar, ou leva a ruína, leva a perdição. Olha que interessante, a palavra de Deus que é o mesmo coração que é trabalhado pelo Espírito Santo, que vai ser transformado numa fonte geradora de vida. Aquele coração que te leva para a ruína é o mesmo coração que Deus, através do Espírito Santo, trabalha para gerar vida e abençoar outras vidas, através, por exemplo, do bom testemunho, da evangelização, do falar da palavra de Deus a estes corações. Então, veja o que nós estamos dizendo, que este coração, realmente, ele se torna um instrumento. Tá? Então, veja, quando você vai olhar para Hebreus, nós vamos ver que a palavra de Deus é um instrumento. É um instrumento que nos ensina a lidar com o nosso coração, que vai remover dos nossos corações os ídolos que estão realmente alojados realmente dentro dele, e também nos leva a explorar as possibilidades de vida no Senhor, fluindo da palavra de Deus, atingindo pessoas, outros corações. Por quê? Porque o seu coração foi totalmente transformado por Deus. Tanto que Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, vai dizer, porque a palavra de Deus é viva. Lembra? A água viva, palavra de Deus viva. Ele diz, essa palavra ela é eficaz. Essa palavra é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Veja, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta, a palavra de Deus no nosso coração é apta, faz de nós pessoas aptas para discernir os nossos pensamentos e os desejos do nosso coração. E diz o propósito do nosso coração. Por quê? Porque lá atrás nós falamos que o nosso coração é mau e muitas vezes nós não sabemos quando ele está agindo de forma correta ou não. Então, quando eu estou no Senhor, e quando o meu coração está realmente a palavra de Deus, eu tenho condições de ter discernimento, eu tenho condições de ter sabedoria e separar o joio do trigo, separar aquilo que é bom e deixar e colocar de lado, não usufruir, não vivenciar aquilo que é mal. Né? Por isso nós falamos, veja, nós temos que guardar a palavra de Deus, nós temos que aprender a edificar vidas, nós temos que aprender a controlar os nossos desejos, nós temos que aprender a ter uma caminhada firme e segura, e tudo isso é quando o nosso coração está guardado na vontade, na palavra, no senhorio realmente de Deus. Por isso, queridos, caminhando aqui para o final, se você, veja, necessita se libertar
Se você necessita realmente precaver-se do quê? Dos ídolos que estão fazendo morada no nosso coração. Tá? Nós, eu e você, precisamos superar isso, superar essa aridez espiritual, que muitas vezes nos leva à desistência, à resistência, a não praticar a vontade de Deus, a não ler, a não orar, a não partilhar, a não participar. E diz, e aí sim, desejar nos nossos corações, com ânimo e afinco, realmente a vida e jorrar, que a palavra de Deus estará em nós, jorrar para a vida das pessoas que estão à nossa volta, aquilo que está dentro de nós, Cristo Jesus, através de um coração realmente que guarda a palavra, através de uma boca que fala da palavra, através de uma vida que abençoa outras vidas, segundo a palavra de Deus. Por isso, se eu e você temos a certeza da vida eterna, e quem garante isso não é o pastor, ou o presbítero, ou você mesmo, é Cristo Jesus. Ele diz, guarde o seu coração em Cristo, na palavra de Deus, porque o seu coração, e é a partir do seu coração, que vai proceder a fonte da vida. Proceder é jorrar a palavra, o amor, dedicação, também sabedoria, e vai ter discernimento vindo de Cristo a você, a sua vida, e tudo aquilo que você vai praticar. Mas veja, queridos, se eu não aprender a guardar, se eu não guardar, e se eu não lutar e não quiser isso, realmente, e dificilmente, nós continuaremos andando de forma reta, correta e persistente no caminho da justiça de Deus. Inclinaremos com certeza à direita, à esquerda, fugindo do caminho do Senhor. E o problema disso é que nós já enfrentamos, por estarmos no mundo, uma batalha muito grande. Nós já temos uma batalha espiritual muito grande. Nós já temos um mundo que jaz no maligno. Se nós não estivermos firmes no Senhor, fácil e fatalmente, nós iremos nos desviar do caminho de santidade, de salvação, de transformação. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. E diante disso que nós trabalhamos, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colaboração, que algo chamou a atenção, os irmãos gostariam de trazer para nós? Tranquilo essas partes? Amém. Semana que vem, queridos, nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo. Vamos tratar realmente de falar sobre esse senhorio, caminhando também, queridos, aí para o encerramento desse ciclo realmente de mensagens sobre ídolos do coração. Eu preciso guardar o meu coração em Cristo, porque Cristo é Senhor de todas as coisas, e nós vamos tratar isso a partir de semana que vem. Que Deus nos abençoe, fortaleça as nossas vidas, nos dando sabedoria, e nos protegendo de todo mal. Vamos orar, queridos, ao Senhor? Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua casa nesta noite. E termos, ó Pai, a oportunidade de aprendermos de que estar no Senhor, nos quebrantar diante de Ti, aprender de Ti é a melhor coisa realmente da vida. Que vai nos direcionar, que vai realmente nos dar sabedoria, que vai nos dar discernimento sobre as melhores palavras, as melhores atitudes, o que melhor realizar e fazer dia a dia, porque o que jorra de nós é realmente santo, o que nós temos que demonstrar é realmente um Cristo maravilhoso, salvador e transformador. Por isso que o Senhor transforme as nossas vidas. Tenhamos vidas transformadas, tenhamos vidas, ó Pai, que caminham no caminho da justiça dia a dia, para o nosso coração. Perdoa o nosso pecado. Ilumina-nos, Senhor Deus, para que vivamos de forma certa, correta, de forma, Senhor Deus, com grande empenho, o Evangelho da salvação. E que isso realmente flua das nossas vidas, alcançando outras vidas, através do nosso falar e através do nosso viver. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, sustenta o Teu povo e proteja o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela Tua presença. Que Deus continue me abençoando. Não esquecendo, irmãos, sábado, às 19h30, nós temos aí o nosso encontro de famílias com a presença do reverendo D'Artagnan. Deus abençoe.